Meus queridos irmãos do Encontro Vida, que privilégio é estar convosco neste dia. Estou muito grato a Deus pela vossa vida, pela vossa igreja, pela vossa comunidade, porque faz parte da nossa história como família, do meu ministério. Recordo-me perfeitamente em 1998, quando estávamos a fazer uma campanha na igreja onde servia com o meu pai era pastor em Reguengos de Monsaraz, e o pastor Luís Reis foi lá fazer essa campanha, pregar. E depois de dirigirmos, de termos aquele tempo, estávamos encostados, lembro perfeitamente, a uma casa caiada, e eu tinha uma chamada de Deus, estava no Instituto Bíblico, tinha vários convites para ir para outras igrejas grandes, igrejas confortáveis, mas o meu coração estava por aquelas vilas e aldeias onde não havia ainda uma igreja, a Assembleia de Deus. E então o pastor Luís Reis disse: tu gostas mesmo aqui desta zona, não gostas? E eu digo: não é uma questão de gostar, é a minha chamada. E o pastor disse: então vamos ver, ainda vamos fazer alguma coisa sobre isso. Pela graça de Deus, o convite depois veio por parte do vosso ministério e em 2000 nós fomos como vossos missionários para o Baixo Alentejo. Foram tempos inesquecíveis. Temos que nós prezamos tanto na nossa história porque foram os tempos mais abençoados da nossa vida. Onde nós vimos povos, homens e mulheres, crianças e adolescentes a conhecerem Jesus, onde nós vimos Deus nos usar, onde nós estivemos numa ligação tão grande e tão maravilhosa convosco aí, nessa zona aí de Sintra, e nós íamos e vinhamos, e muitas vezes os irmãos iam e vinham, e tínhamos uma comunhão tão maravilhosa. Então não posso esquecer a minha palavra de gratidão. O pastor Isaac, quantas vezes esteve connosco a pregar, com os jovens, a ministrar. Oh, louvado seja o Senhor. Então estou grato a Deus. Ao mesmo tempo, foi com muita preocupação que ouvimos as notícias do que aconteceu no vosso templo, na vossa sede, no vosso espaço de celebração, depois daquele incêndio. Eu lembro-me de pegar no telefone, falar com o pastor Isaac, ele dizer: oh Josué, eu não sei, tem sido um ano difícil, eu não sei bem explicar, mas eu sei que Deus tem alguma coisa para nos mostrar em tudo isso. Eu sei que Deus tem alguma coisa. Eu sei que nós vamos, e depois o carinho que veio por parte de outras comunidades, que nós temos acompanhado, mas acima de tudo a mobilização da vossa comunidade, daqueles que são os verdadeiros cristãos militantes e que estão a lavar cadeiras, a retirar entulho, a fazer uma sopa, e outros que estão a contribuir, que não podem estar a orar. Louvado seja o Senhor pela vossa vida. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que é essencial e que nós vimos que a vossa igreja tem, que é a visão. O poder da visão. Eu quero vos encorajar com isso, a buscar, a procurar, a desejar e a clamar a Deus por uma visão de Deus. Quando nós temos uma visão de Deus, as coisas são transformadas. Existem o poder da visão, mesmo de homens e mulheres que nem sequer o fizeram no sentido de buscar de Deus, mas que tinham uma visão. Um deles é Nelson Mandela. Recordamos desse homem que depois de um país dividido, fraturado, com um sistema de separação completa, agora os nativos estavam no poder. Agora eles tinham autoridade. Agora eles tinham poder político. E muitos queriam vingança, sangue, vingança. Mas aquele homem disse: não, nós temos que unir a nação. Nós temos que unir as várias etnias, os vários povos. Nós temos que unir a nação. E ele dedicou-se a essa visão de ver um país reconstruído, de integrar aqueles que estavam desintegrados, mas sem expulsar aqueles que também já estavam integrados. E eu dou graças a Deus porque essa tem sido a visão também da vossa igreja, uma visão de integração, de restauração da sociedade em volta, o trabalho social que é feito, o trabalho infantil que é feito, o trabalho que é feito com os idosos. Louvamos a Deus porque a visão é algo fundamental. A visão é uma imagem do futuro que nós desejamos, ou que Deus deseja neste caso, já que estamos a falar da palavra de Deus, que Deus deseja para nós. Sim, porque Deus criou-nos para sermos uma pessoa com propósitos, com objetivos claros. E a visão é a ferramenta que Deus dá para nós vivermos esse propósito, para encontrarmos esse propósito, para sentirmos a plenitude de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então vamos, ao longo destes minutos, pensar um pouco como nós podemos encontrar a visão de Deus, seguir a visão de Deus para a nossa vida. A visão é tão poderosa que vai clarificar o propósito que Deus tem para a nossa vida. A visão vai nos ajudar a estabelecer prioridades. A visão vai nos ajudar verdadeiramente a alimentar o compromisso, a paixão e fornecer um foco para nós podermos permanecer fiéis
aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Existem 3 imagens que eu encontrei num curso do Instituto de Liderança Internacional e eles falam em 3 imagens para a visão. E a primeira que eles falam, todos nós conhecemos, é o olho da águia. A visão é como o olho da águia. O olho da águia, nós sabemos que a águia vê mais longe do que qualquer outro animal. E assim como a águia consegue ver subindo as alturas, consegue ver lá o propósito, o objetivo que eles querem alcançar, seja um rato, seja um coelho, seja o que for, seja um perigo, eles conseguem ver à distância, a águia consegue ver à distância. Assim, quando nós temos visão, nós conseguimos ver à distância, conseguimos ver aquilo que os outros não veem. Porque a águia vê aquilo que os outros animais não conseguem ver. Nós conseguimos ver, porque a visão dá-nos essa imagem de um futuro cheio de significado e de propósito. A segunda imagem que nós encontramos é como uma lupa. A visão é como uma lupa. A lupa traz-nos os objetos para um foco mais claro. Ajuda-nos a focar os objetos. Quando nós chegamos a esta fase, depois dos 40, 50, os nossos olhos já não são o que eram. E quantas vezes, para lermos as letras mais pequenas, nós temos que usar uma lupa, ou neste caso uns óculos, para ajudar os nossos olhos a conseguir ter o foco, a focar as letras pequeninas. E a visão é isso mesmo, é como a lupa. A visão de Deus permite ver a nossa vida com maior clareza, com uma maior definição. Permite ver aquilo que o olho normal não consegue ver, porque a visão traz-nos foco. Esta é a segunda imagem, uma lupa. A terceira imagem que podemos encontrar, e esta eu nunca tinha ouvido, talvez alguns já ouviram, foi a primeira vez, eu achei extraordinário, é que a visão é como as margens do rio. É como aquelas rochas que estão à volta do rio e que fazem com que o rio permaneça no seu leito. E permaneça não apenas no leito, mas no curso. E sabemos que o seu curso será um mar ou outro rio maior, mas a verdade é que ele tem um destino, tem um foco. E é as margens que permitem que ele não se desvie do foco, que a água não se afaste. E assim a visão de Deus na nossa vida permite-nos manter a direção, manter e mover-nos nas maneiras que Deus quer que nós nos movamos, da maneira que Deus quer que nós possamos agir. E eu recordo-me quando estava em Serpa, ir com as minhas crianças várias vezes ao Pulo do Lobo. O Pulo do Lobo é um local estreito, um estreito rochoso, onde o rio Guadiana ali passa por entre rochedos e se torna tão fino. No tempo de seca quase água não há. É como um fio de água a correr. Mas quando vêm as chuvas, aquela água jorra. E é tão estreito. E é aquelas rochas de um lado e do outro. Separação entre Mértola e Serpa. Que fazem verdadeiramente a divisão. Então, as margens do rio, a visão é como as margens. Que nos permitem manter o foco até aquilo que Deus quer que nós sejamos. Até o mar onde nós vamos pertencer. Então, Deus deu aos homens e às mulheres, a cada um de nós, uma visão, um propósito. E são propósitos incríveis para a nossa vida. Propósitos que fizeram homens e mulheres mudar o curso da história. Propósitos que fizeram homens e mulheres deixar a sua família, deixar o seu conforto para ir para algo maior e estabelecerem algo que nada havia. Eu lembro-me de Carey, ele foi o pai das missões na Índia. Ele tinha uma visão clara e quando ele estava a trabalhar como aprendiz de sapateiro, ele tinha uma chamada, ele queria servir a Deus, ele ouviu aqueles avivalistas que passaram, ele saiu da igreja tradicional, tentou ir para a congregacional, depois juntaram-se numa igreja renovada e ele queria ir para aqueles povos que ele via naquelas imagens de pele tão escura, com aqueles olhos grandes, lindos, mas que não tinham Jesus nem salvação. Ele colocou aquele mapa ali na parede enquanto ele trabalhava e olhava para o mapa e orava para que Deus lhe permitisse. E ele foi, e não vou contar a história, os irmãos podem procurar, mas a verdade é que ele foi e tornou-se o pai das missões. As suas gramáticas, ele que estudou línguas, teve facilidade de aprender a língua e conseguiu comunicar Cristo e revelar Cristo à Índia, quando o próprio Império não queria que isso acontecesse. Então, talvez nós não temos, neste momento de confinamento, dizemos, parece que a minha vida não tem sentido, estar aqui, a teletrabalho, desemprego, seja qual for a situação, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo para a sua vida e Deus tem uma ideia clara. Onde quer que tu caias nesta caminhada, Deus tem um propósito e a visão vai nos ajudar a recuperar esse propósito.
Talvez tu penses assim, olhes para dentro de ti e digas, a minha vida é uma vida só de insucessos, relacionamentos mal-sucedidos, a minha família está um caos, a minha vida financeira está um caos, as coisas não estão a correr bem. Talvez tu tenhas uma imagem depreciativa de ti próprio, talvez a tua autoestima está muito em baixo, mas deixa trazer aqui um versículo. Agora a Bíblia aí, em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se concretizarão num futuro de esperança. Eu bem sei, diz Deus. Aleluia. Eu bem sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se vão concretizar num futuro de esperança. E quando Deus dá-nos estes planos, e este é o plano que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, como igreja, como comunidade. A visão é a ferramenta de Deus para nos ajudar a descobrir e viver esses planos, esses propósitos de Deus para a nossa vida. Talvez tu te sintas inútil, mas eu não sei tocar, não sei cantar, não sei fazer eletricidade, não sei lá, qualquer coisa, mas nós vemos aí irmãos, como víamos nos vídeos, nas imagens, nas fotos, uns a lavar as cadeiras, até têm se calhar outras skills, outras capacidades, até técnicas, até podem ser pessoas com doutoramentos, mas estão ali, estão a dar, porque naquela necessidade, existe a necessidade de se lavar cadeiras, eu vou lavar as cadeiras, porque tem que jogar a mão, a visão comum faz com que nós possamos agir em conformidade para alcançar esse plano. E nós podemos estar confiantes que Deus tem um grande futuro em mente, para vós como comunidade, para nós como igreja. Deus desenhou-te para seres uma pessoa de propósitos. Não esqueças isso. Então temos que encontrar as causas e procurar a verdadeira causa, aquela causa que nós estávamos dispostos a trocar toda a nossa vida. Há um cântico que nós gostamos muito de cantar, eu não sei se vocês cantam aí, que diz: é por ti que eu dou a vida, não há maior prazer que fazer tua vontade, Deus. É verdade. Estamos nós dispostos a dar a vida para fazer a vontade de Deus? Há 6 coisas que acontecem quando Deus coloca uma visão no nosso coração, na nossa vida. E essas 6 coisas que acontecem, isto está nos manuais de visão bíblica, são estas. A primeiro, ver a necessidade. No vosso caso, a necessidade é reconstruir o vosso templo, a vossa sede, o vosso local de celebração, que serve também o trabalho social. Ver a necessidade. Segundo é sentir a necessidade, porque há muita gente que vê, mas não sente nada. É indiferente às necessidades. Terceiro, ligar-se à necessidade, conectar-se à necessidade, perceber, eu posso fazer alguma coisa. E ter uma ligação, uma empatia com aquela necessidade. A quarta situação é sentir o fardo, o peso da necessidade. Temos que fazer, isto tem que ser mudado, isto tem que mudar, isto não pode continuar assim. Quinto é acreditar que nós fazemos parte da solução, que nós podemos responder a essa necessidade e, sexto, tomar uma atitude, porque precisamos tomar uma atitude inicial para que essa necessidade seja suprida, seja satisfeita. E esses 6 passos que nós falamos são repetidos uma e outra vez ao longo da história e nós vamos ver aqui na vida de Neemias. Querem ir comigo até o livro de Neemias? Nós conhecemos a história, estão aí a reconstruir, então é uma história de reconstrução e de inspiração para cada um de nós. 6 passos. A vida de Neemias, como Deus levou Neemias através desses 6 passos, ele deu uma visão pessoal e Deus usou essa visão para mudar a cidade de Jerusalém e toda a história do povo judeu. Aqui está a história. Ano 586, a cidade de Jerusalém tinha sido saqueada, o rei Nabucodonosor tinha capturado a cidade, aconteceram várias coisas. Eles queimaram o templo, eles derrubaram as muralhas, o muro protetor, eles destruíram artigos valiosos, eles roubaram os tesouros nacionais do templo e pegam no futuro da sociedade, nos jovens, e levam cativos os jovens à força de trabalho e vão para 1600 km mais ou menos, durante 70 anos eles estão cativos e vivem naquele cativeiro. Então Deus começa a restaurar a cidade. Primeiro vem um líder, Zorobabel. Zorobabel vem e reconstrói a casa de Deus. Ele tem um propósito de reconstruir o templo. Tudo começa com a adoração.
a buscar a Deus. Depois vem Esdra a seguir e restaura o culto que ainda estava, portanto, inativo, restaura aquele culto. E 13 anos depois chega Jeremias. Jeremias entra em ação. Deus vai inquietar Jeremias no seu local de conforto. Deus vai tirá-lo do seu local de conforto. E nós podemos encontrar isso no livro de Jeremias. Neemias. Jeremias já foi há pouco. Neemias não tem autoridade sobre a sua própria vida. Ele é um cativo que está a servir o rei, que está a servir o imperador como copeiro. Ele prova a bebida do rei para que ele não seja envenenado. Mas, no entanto, enquanto ele estava lá, trabalhando no palácio, tendo todo o conforto, tendo um emprego com tudo certinho, na altura não haveria, mas teria segurança social, benefícios, plano de saúde, horas de folga. Bom, não vamos agora aqui imaginar. Mas Neemias estava no local do seu conforto. Era um bom trabalho. Muita gente... Quem é que trabalhava a servir o rei? E neste caso a provar as iguarias do rei, fazer parte ali do íntimo, daquele círculo muito íntimo do imperador. Neemias estava lá e um dia um dos seus irmãos vem, passa por perto dele e conta-lhe a história. Neemias, preocupado como todo judeu, que é verdadeiro judeu, está sempre preocupado pela cidade de Jerusalém. Então Neemias pergunta, como é que está? Como é que está lá Jerusalém? E o resultado, nós vemos lá em Neemias, capítulo 1, verso 1 a 3, Anani, um dos seus irmãos, depois de questionado, ele responde e diz o seguinte, verso 2 e 3. Os que ficaram na pátria e não foram para cativeiro, eles encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, as muralhas continuam em ruínas e as portas foram queimadas pelo fogo. Neemias, verso 2 e 3. Quando Neemias ouve estas palavras, quando ele ouve este relatório, na sua visão, ele imagina aquelas portas, talvez que ele tinha conhecido como criança, não sei, ou que ouviu falar, viu os portões queimados, viu as pessoas que viviam com medo, viu aquele povo que estava vulnerável aos ataques dos saqueadores, dos povos que vinham, saqueavam, roubavam, violentavam. E quando ele começou a ver aquela imagem de um povo à mercê dos seus inimigos, Jeremias sentiu um peso. Ele sentiu aquela dor. E silenciosamente Jeremias experimenta o segundo passo de quem tem uma visão de Deus. E o segundo passo é um processo que vai colocar a semente. Deus colocou a semente da visão. Quando ele consegue ver, apenas pelas palavras de Anani, ele consegue ver a miséria, consegue ver a necessidade, embora ele nunca tivesse estado lá, na sua mente ele conseguiu ver. As suas emoções são tocadas, o seu coração é tocado e ele dá o segundo passo da visão. Ele viu, e quando ele viu no seu coração, ele diz no verso 4, quando eu vi estas coisas eu sentei-me e chorei. Então ele viu algo que o fez chorar. O primeiro passo é ver a necessidade. O segundo passo é sentir a necessidade. Ele viu a necessidade e ele sentiu a necessidade. E começou a chorar por causa disso. Deixa-me fazer uma pergunta. O que é que te faz chorar? O que é que te faz chorar? Há muitas pessoas que choram por causa da necessidade. Talvez não terem o pão. Talvez não terem dinheiro para a renda. Talvez terem risco de ver a luz e a água cortada. Ou talvez verem os filhos que estão numa dependência qualquer de álcool ou droga e choram porque veem a necessidade. Mas a visão de Deus é quando nós vemos a necessidade dos outros, não a nossa. Nós vemos a necessidade dos outros e sentimos a necessidade dos outros. E aqui está a situação. Todos nós vemos muitas necessidades, ouvimos as notícias, vemos muitas necessidades, mas algumas necessidades nós nunca vamos conseguir suprir. Agora, quando aquela necessidade que Deus coloca no nosso coração e que é essa visão, essa chamada, é uma reação quase como uma reação química. Está aqui a necessidade, estamos aqui nós e de repente nós sentimos-nos atraídos para aquela necessidade e nós sentimos como que uma reação química. Quando Neemias ouviu as notícias de Jerusalém, ele foi profundamente impactado. Ele sentiu aquele peso, ele foi afetado emocionalmente, ele sentiu a necessidade e veio o terceiro passo.
Ele começou a estar verdadeiramente ligado. Ele já não conseguia tirar aquilo da cabeça. O povo tem um muro em ruínas, tem as portas queimadas, o povo está vulnerável. Alguém tem de ir reconstruir o muro, alguém tem que voltar a construir as portas. E a consciência clara da necessidade de Jerusalém tornou-se o foco da sua vida. Não diminuiu o peso, aumentou o peso, ao ponto de ele estar disposto a correr o risco de morrer quando entrou na presença do rei com um semblante triste, que fez com que o rei não matasse, como era normal acontecer, ou mandasse ser de alguma forma penalizado, mas fez com que o rei lhe perguntasse porque é que ele estava assim. Será que nós temos uma clara noção de quais são as necessidades que Deus quer que nós possamos sentir, nos ligar e agir? Então, o passo a seguir é que ele ficou subcarregado, ele sentiu o peso da necessidade. Ele não apenas viu a necessidade, sentiu a necessidade, ficou ligado à necessidade, mas ele começou a sentir o peso, o fardo. O fardo que faz com que alguns irmãos que estão aí saiam do seu conforto no sábado, no dia de folga, para estarem a lavar cadeiras, para estarem a tirar entulho, para estarem a ajudar. No seu tempo, os que estão, se calhar, aposentados, podiam estar a ver o programa, sei lá, não sei quais são os programas que estão na televisão, que não costumo ver, mas um programa qualquer e talk show, e vão para a igreja para ajudar. Porquê? Porque sentem esse fardo, esse peso. E como Deus traz-nos essa visão clara, nós sentimos o peso que temos que fazer alguma coisa. Na nossa mente nós dizemos, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E é uma pergunta que eu tenho para cada um de vós quando estou já a caminhar para o fim. Tens uma clara noção da necessidade que Deus quer que tu cumpras? Começa aí pela vossa comunidade do Encontro Vida. E aí começa o teu envolvimento na solução. E este é o passo seguinte, é acreditar que podemos fazer parte da solução. E quando temos uma verdadeira visão, começa a nascer dentro de nós e que luta dentro do nosso coração, começa a haver um sentido único de responsabilidade. Eu tenho de agir. Eu posso fazer alguma coisa em relação a esta necessidade. Aquela voz que clama, o Espírito Santo diz, dá um passo, toma uma ação, participa na solução, participa na solução. Eu quero que saibas isto. Deus deu uma visão, Deus está a chamar-te para satisfazer a necessidade. Quando estamos a reconstruir agora o local de culto, mais tarde vamos servir a comunidade envolvente. Não deixes que a pandemia possa ficar e amarrar-te ao local do teu sofá, ao local do teu conforto. Procura a visão de Deus para a tua vida. Persegue essa visão. Faz parte da solução. Talvez Neemias pudesse pensar assim, outras pessoas lá têm mais capacidade, há lá pessoas que são artistas, há lá pessoas que são empresários, há lá pessoas em Jerusalém que têm muita capacidade financeira, eles estão mais próximos, há pessoas que estão no comércio e conseguem comprar os materiais. Não, ele não começou a empurrar a solução para os outros. Ele sentiu que fazia parte da solução. Então o rei com a rainha sentado à sua direita... E ele entra com aquele semblante triste. E Deus usa. E ele diz assim, se for do agrado do rei, que o vosso servo possa ser favorável à sua vista e possa me enviar até à cidade de Judá, onde os meus antepassados estão enterrados, para que eu possa reconstruir o muro. E o rei diz, Neemias, tu fazes aqui falta. Nós gostamos de ti. Quanto tempo é que vai ser essa tua viagem? Quanto tempo? Quando é que vais voltar? Então, já estava tomada a decisão. Ele podia ir. Era impensável. Ele podia ir. E ele ainda teve a ousadia de pedir ao rei o quê? Materiais, proteção, cartas para poderem circular entre conselhos. E lá foi ele. Lá foi ele. Ele tinha um plano. Ele tinha o próprio respeito de Deus. Como é que tu estás a orar para que o plano de Deus seja cumprido na tua vida? Estás tu a ver, a sentir, a criar laços, a sentir o peso, a ser subcarregado e acreditar que podes fazer algo da solução? Talvez é uma chamada missionária para um povo não alcançado. Talvez é uma chamada missionária para um grupo de jovens ou um bairro social. Talvez é uma chamada, seja qual for, a visão que Deus te tem dado. Não desistas, agarra, persegue a visão. Deus tem um plano para grande prosperidade. Neste momento, o copeiro do rei torna-se um líder da reconstrução dos muros de Jerusalém. Uma pessoa improvável.
Era a pessoa mais improvável. Um copeiro a reconstruir muros. Talvez alguns irmãos estão aí, não são pedreiros, não são técnicos de pelador, não são pintores. Talvez alguns são doutores, médicos, sociólogos, psicólogos, professores, educadores, mas envolvem-se. Porque há uma visão, há uma necessidade. E o Espírito Santo diz, juntos nós conseguimos fazer a diferença e levar Cristo e ter aqui um local onde todos os povos o possam adorar. Todas as etnias, todos os grupos sociais, todos os grupos etários podem juntar-se neste local que Deus nos deu, aqui em Gualva, para podermos verdadeiramente adorar a Jesus e levar Jesus. O que é que teria sido de Jerusalém se Neemias não tivesse respondido ao apelo e não tivesse tido visão? Não sabemos, Deus provavelmente usaria outro. Mas a verdade é que esta história ficou na Bíblia para nos fazer recordar. Podemos ser pessoas improváveis, mas nas mãos de um Deus que tudo pode. Nós, às vezes, somos mais prováveis, a mais provável solução quando nós sentimos que temos uma visão e essa visão vem de Deus. Então não se esqueça destes 6 passos que vamos recordar. Qual é a necessidade que estás a ver? O que é que Deus te mostra? Eu lembro-me quando eu via aquela exposição dos concelhos não alcançados, das aldeias não alcançadas, tantos locais são uma porta aberta, são uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Senti a necessidade, vi a necessidade, senti-me ligado e mudei-me com a minha família, com os meus filhos, para uma aldeia, lá no Baixo Alentejo. Foi essa a minha chamada, foi essa a visão na altura. Mais tarde Deus deu uma visão dos missionários que não tinham recursos, que não tinham uma igreja como o Encontro Vida atrás para apoiar, com som, com palco, com luzes, e começámos o Ministério Jesus é a Resposta. Mais tarde ouvi falar do Minha Esperança, um projeto em cada casa, em cada lar, com um programa de televisão, onde podemos testemunhar durante 3 minutos, e envolvi-me no Minha Esperança. Mais tarde ouvi falar de uma agência missionária que precisava de alguém, fui desafiado e eu não tinha experiência de missões, mas senti a necessidade e envolvi-me na Mavic. Mais tarde veio o Festival de Esperança e eu disse, eu quero fazer parte disso, eu posso fazer só os bastidores, e envolvi-me. Foi difícil, mas envolvi-me porque vi a necessidade. Era a visão. A visão eram centenas de pessoas, milhares de pessoas a adorarem Jesus, a receberem Jesus. Essa visão continua a arder no meu coração. Será que continua a arder no vosso coração como igreja? Não vamos desanimar. Deus tem grandes coisas e nós estamos a orar por vós e estamos convosco. Que Deus ricamente vos abençoe. Vê a visão, sente a visão, liga-te à necessidade, sente o fardo da necessidade. Acredita que tu podes responder, pode ser uma coisa insignificante, mas tu podes responder a essa necessidade. E toma alguma ação para satisfazer essa necessidade. 6 passos que Deus quer que nós façamos. Graças a Deus pelo Ministério da Igreja e pela visão. Que Deus vos abençoe. É o meu desejo e a minha oração.